Antes eu vinha publicando um livro a cada 2 anos, mais ou menos, né? 93, 95, 97, 99, 2001, né? 2003. 2003. 2006. 2005 não tem. Não tem. Pois é. Então foi isso mesmo. Eu passo para a UFRJ em 2002. Eu começo a dar aula em agosto de 2002. Né? E nesse momento, primeiro tinha essa coisa do... eu não sabia se eu gostava de dar aula ou não. Minha experiência anterior, bem antes, não tinha sido muito boa. Tinha sido numa faculdade particular. Eu dava aula de introdução à filosofia para outras áreas, economia, administração. Então era uma coisa que foi muito difícil para mim no começo e eu não sabia se eu gostava ou não. E quando eu soube que teria o concurso para letras na UFRJ, eu falei, gente, é a última chance minha, entendeu? É a última chance da minha vida para ver se eu conseguir passar, se é isso mesmo, né? Tem que tentar porque é o lugar ideal, digamos assim, no meu imaginário seria o lugar ideal. E aí eu faço o concurso, tive um mês só para me dedicar, depois de 3 anos fora do meio acadêmico, e passei, por sorte passei. E passei a amar dar aula, amar. Hoje eu amo dar aula, assim, de paixão. Mas no começo tinha um empenho muito grande, né? Na preparação da aula, tentar amarrar muito a aula, aquelas coisas do começo. E depois, quando essa obrigatoriedade passou, quando eu fiquei mais à vontade, né? Mesmo estudando muito, o ensaio se impôs para mim como também uma necessidade muito grande. E eu passei a me dedicar muito ao ensaio, né? Assim, passei a me dedicar muito ao ensaio, quer dizer, e como a poesia não estava acontecendo, não estava conseguindo escrever poemas, né? Eu falei, não, se antes de alguma maneira o teórico, digamos assim, que havia em mim, né? O estudante, o estudioso que havia em mim, ia para o poema, agora vamos levar o poeta para o ensaio, já que a poesia não está comparecendo, vamos buscar a possibilidade poética no ensaio. E aí foi quando tudo se resolveu para mim, porque aí eu fui escrever muito, comecei a escrever, publiquei em 2007 o primeiro livro de ensaios, né? Junto dele saiu a Poesia Reunida. Saiu a Poesia Reunida, que sai em 2007 com alguns poemas inéditos, porém esses poemas inéditos tinham sido escritos antes, em 2002, em 2001, 2002. Né? Apesar de saírem só em 2007, a série do Box, né? Que sai pela primeira vez no fim da Poesia Reunida, tinha sido escrita, na verdade, ali alguma coisa entre 2001 e 2002. Né? Depois de 2002 eu não escrevi nada. Quando a Poesia Reunida sai em 2007, foi um momento que eu não escrevia nada em poesia. Nada em poesia estrito senso. Né? E estava levando para o ensaio, buscando esse tom, algum tom, né? Que desguarnecesse as fronteiras, de alguma maneira, entre o ensaio e uma possibilidade poética. Mas e aí, como foi voltar a escrever poesia? Essa é a minha... Aí fiquei 8 anos, né, sem escrever nada de poesia, que era a única coisa que eu, durante um certo tempo, estava tão feliz lá na faculdade, estava adorando a aula, mas tinha essa única coisa que caramba, eu não escrevo poesia mais, entendeu? Era a única coisa assim que ainda me afetava um pouquinho, ainda que já minimizado, porque o ensaio tinha sido uma solução, né? Tinha sido uma solução de escrita. E aí eu me dei conta que o que importa é escrever, não é o gênero, entendeu? O que é legal é escrever, né? Assim, mas aí um dia eu estava dando uma aula, e falando sobre poema, e aí estava falando, devia ser uma aula sobre o Agamben, e aí estava falando sobre Benjamin, né? Assim, estava falando sobre o Benjamin, e eu brincando com os alunos, eu fiz o desenho do Benjamin, né? Porque o verso vem, para, volta, né? Fiz esse desenho. Aí eu falei, não, como um surfista numa onda, eu lembro disso até hoje, eu brincando com os alunos, para dar uma imagem legal, né? Assim, dar uma imagem legal, como um surfista numa onda. A ideal, né? Quando eu fui para casa, eu falei, gente, eu não vejo filme de surf desde a minha adolescência, né? Que eu vi alguns filmes, achei um negócio incrível, lindo. E aí eu cheguei em casa e fui procurar na locadora do Cavi, na Cavídeo, que é ali em frente à minha casa, quase, na Cobal. Eu fui procurar os vídeos de surf, tinha um monte, aí eu fiquei escolhendo, e tinha um sobre Tolwyn, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí li ali, achei bacana, ele veio e vi o filme.
E aquilo foi incrível para mim, né? Aí foi uma descoberta. Aí passei a ver um monte de filmes de Tolkien, fui ler um monte de coisa, né? E aí veio a série. Veio primeiro um poema do Tolkien, que é o que ficou chamado Tolkien mesmo, né? Assim, foi o primeiro que aconteceu, né? E aí foi a volta da poesia, né? Foi nesse momento em que a poesia retorna, né? E aí depois sai o livro que é o Mais Cotidiano, que é o Cotidiano em 2013, se não me engano, né? 2013. Em 2013, que é esse livro do retorno, de alguma maneira, né? E depois de 5 anos, você publicou esse ano Para que Poetas em Tempos de Terrorismo. Né? Aí já de alguma maneira já passou aquele momento, né, que eu não sabia se escreveria poesia mais, né, voltou com o Mais Cotidiano e aí aos poucos, né, de uma outra maneira, não como era antes, mas também não com a impossibilidade de escrever, mas já voltei a escrever e aí fiquei fazendo esse livro, né, que é o Para que Poetas em Tempos de Terrorismo, que saiu esse ano, recentemente, né? E como é que foi o processo de escrita dele? É um livro, digamos assim, que tem para mim, pelo menos, né, assim, ele tem uma dupla movimentação, digamos assim, né? Tem mais, certamente, mas, digamos assim, daquilo que nele é mais explícito, tem uma dupla movimentação. Uma é essa dimensão que o próprio título indica, né? Para que Poetas em Tempos de Terrorismo, que é um livro que quer lidar com a dimensão explicitamente, acho que toda poesia ela é implicitamente política, né? Mas é um livro que quer lidar também de maneira explícita com o nosso tempo, com a política do nosso tempo, seja a política internacional, seja o que está acontecendo no Brasil, né? A questão toda do golpe, do impeachment, né? De alguma maneira é o segundo momento, é o segundo golpe. No primeiro eu nasci nele, né? Assim, fui criado nele. Tem um poema chamado O Golpe, por exemplo, né? que desliza entre esses dois golpes, né? Que é um poema da verdade que desliza entre os dois golpes. O poema Para que Poetas em Tempos de Terrorismo, que é o que dá título ao livro, foi engraçado, quer dizer, engraçado, não tem nada de engraçado, mas assim, ao contrário, né? Mas é um poema longo, né? Um poema bem longo, e é um poema que tem um começo, acho que é a questão do começo, né? Sempre o começo, como é que começa, né? Mas eu lembro que tinha tido o caso da Samarco em Mariana, né? Da Billington, da Vale do Rio Doce, né? De alguma maneira, um atentado terrorista contra a natureza, né? Assim, e quando teve aquilo, eu escrevi no Facebook, né? Assim, uma coisa rápida. E por exemplo, vários e-mails eu escrevo em verso, né? Assim, sei lá por quê, né? Nos próprios livros tem, né? Até o cabeçalho do e-mail no Mais Cotidiano. Tem um que tem, E alguns e-mails vêm em verso. E aí lá eu postei uns 4 ou 5 versos falando sobre aquilo. Poucos dias depois teve um atentado em Paris, naquela boate. E aí eu postei mais uma coisa também ali, mais, sei lá, umas 7 ou 8 linhas em verso quebrado também. E aí teve um dia que eu falei, caramba, eu posso juntar essas coisas, entendeu? Pegar aquilo, pegar isso, acho que tem um tom que dá para fazer um poema. E aí peguei, juntei, e aí foi. Aí entrou toda a coisa do Brasil, entrou Cunha, entrou a Rede Globo, entrou o golpe. Aí foi entrando um poema que foi entrando essa conjuntura política nossa ali, foi sendo trabalhada no poema, né? O golpe. Saio na rua e tudo me parece normal, como se nada tivesse acontecido. A banca de jornal está aberta, a padaria continua a vender pão com manteiga na chapa e café quente para os que ainda estão saindo para o trabalho ou chegando nele. As pessoas continuam pegando seus ônibus, atravessando roletas, abrindo janelas, falando sobre a zika e outros assuntos menos graves, como a tintura para os cabelos ou o formato do botão da camisa. Os operários da obra em frente ao meu quarto continuam a chegar nos horários previstos. Eles trabalham com afinco enquanto o vigilante ouve seu rádio em uma estação AM qualquer.
Há pais e mães que evitam o tema nos jantares de família para falarem do último casaco que foi comprado para a chegada do inverno, ou da cor do esmalte, ou do resultado do jogo de cartas ou de futebol de ontem, porque nunca quiseram aprender a lidar com as diferenças existentes, preferindo recalcá-las em nome do que chamam a cada dia de amor, a maior felicidade do mundo, acrescentando a frase contraditória ao dizerem que política não se discute. Em muitas famílias, é verdade, há aqueles que apoiaram a ditadura, que tentaram educar seus filhos e netos sob as ordens mais rígidas, que quiseram a tortura e os assassinatos de pessoas quaisquer, fazendo com que seus filhos e netos desejassem em algum grau ser torturados, apenas para obrigar a família a sentir a dor que outras famílias sentiram. E quem sabe, por eles, por suas dores agora na pele, a família mudaria finalmente de posição. Há aqueles que queriam que os que chamavam de viados fossem mortos, levados em avião e lançados para o meio do oceano, que diziam que artistas eram maconheiros e vagabundos, que diziam que os comunistas, Sikh, comiam criancinhas, que certo estavam os militares e os jornais que os apoiavam, cujos donos jantavam ou não em suas salas de visita mais nobres, enquanto o motorista de seus carros imponentes esperavam na garagem. Há aqueles que talvez tenham votado recentemente em Bolsonaro, que achavam até poucos dias atrás a presidenta uma corrupta, que queriam se livrar da corrupção, que foram a favor dos industriais que dizem movem o país, que foram a favor dos cortes dos gastos sociais, que foram a favor do impeachment, que foram a favor do golpe, porque se beneficiam disso, ou porque gostariam de se beneficiar disso, identificando-se com os poderosos. Porque sempre há aqueles que, mesmo sendo ou tendo sido fudidos, se identificam mesmo com os poderosos que os fodem. Digo, se identificam em algum grau com a maior quadrilha de bandidos que esse país já parece ter tido algum dia, com a quadrilha que rouba teto, terra, dinheiro, tempo, saúde, emprego, comida, cultura, que rouba o pouco que as pessoas têm e que rouba até o que elas não têm. Às vezes, a vontade que dá é não sair da minha linha do tempo, porque ali, estranhamente, há pessoas que quebram a linha do tempo, que estão preocupadas com o golpe que assolou o país, mas dá vontade, igualmente e ainda mais, de sair dali para falar em sala de aula, para inventar em sala de aula o que até ontem não teria dito, para falar de poesia e política em sala de aula, para escutar o que os alunos têm a dizer neste momento, descobrindo onde estão os focos de desobediência, ou para ocupar as ruas, as escolas, as universidades, os prédios estatais, ocupar a cidade e a linguagem de um modo singular, para escapar do blá-blá-blá do senso mais comum ainda do que o meu, para ocupar a cidade e a língua, exatamente para desocupá-las, para abrir brechas nelas, para permitir que por essas frestas um outro convidado possa entrar, para deixar ali o possível e o impossível de cada um, de cada vida. Sinto que a única coisa que ainda posso fazer é colocar meu grito, meu nervo, meu sangue e meu vômito imediatamente antes do começo de qualquer escrito, para que ele venha, talvez assim, carregado de um corpo que nem seja ainda meu, o meu corpo, mas que seja o corpo, digo, o grito, o nervo, o sangue e o vômito de pelo menos alguns de nós. Então esse livro tem uma movimentação em vários poemas, né? Muito forte, quer dizer, eu acho que nesse sentido é um livro que quer ser um livro explicitamente não só do nosso tempo, como para o nosso tempo. Assim, um livro que quer ter um diálogo muito forte, entendeu? Com uma dimensão política do e para o nosso tempo. Ao mesmo tempo, tem uma outra dimensão muito distinta dessa, que é de um tempo para cá, eu passei, não a morar, mas a passar uma maior parte do meu tempo no meio do mato, num lugar chamado Vale do Socavão. Então também tem vários poemas para o Vale do Socavão que, se são políticos, são num outro registro, inteiramente né, distintos. Mas eu diria que tem essas duas forças, digamos assim, que atravessam esse livro, né?
Tem um poema, voltando para o Rafael Braga, por exemplo, quando ele foi preso a primeira vez, primeiro momento eu lembro, eu estava em Florianópolis, aí fui fazer uma postagem, aí saiu um poema, que é um poema pós-tudo, né? O pós com S entre parênteses, pós-tudo, né? E que eu chamava de postema, né? Que é um termo que surgiu numa conversa minha com o Maurício Chamarelli, né? E que a gente inventou esse termo ali numa conversa, postema, que é uma coisa, poema, postagem, pós-poema, né? Então que eu cheguei a pensar em colocar como subtítulo no começo, né? Eu tinha chegado a pensar em colocar como subtítulo do livro, desse livro, mas depois eu tirei, que eu achei que era explicitar demais o que não precisa ser explicitado, né? Mas então, assim, tem essa coisa de também, né, de vários poemas nascerem nessa coisa das postagens. Você vai postar, daqui a pouco você fala, caramba, né? E aí aquilo fica, e aí você aposta que aquilo pode ir se transformando, né? Ou às vezes não, o do Rafael Braga foi imediato, né? Fiquei danado da vida quando vi a prisão dele, achei absurdo aquele negócio, como é um absurdo até hoje absurdo, entendeu aquilo, e fui escrever. Então esse livro tem uma dimensão que sequer é um livro para que poetas em tempos de terrorismos, e esse terrorismo sendo entendido não como terrorismo islâmico, claro que não, entendeu? Um terrorismo como assim, parece que há um movimento todo de negação do outro, né? Do outro se torna invisível, explorável, matável, né? O outro se torna ali alguém que não comparece na dimensão da alteridade, né? Quer dizer, nesse mundo onde só o que importa é uma dimensão do pau de selfie, uma dimensão egóica, uma dimensão completamente narcísica, né? Onde muitos desses políticos parecem que não tem superego nenhum, né? Assim, é uma imposição, né, de benefícios próprios sobre quem quer que seja, não importa a morte do outro, não importa, tem nenhum escrúpulo sobre o outro. Então o terrorismo daqui é entendido como terrorismo econômico, o terrorismo da mídia, o terrorismo entendido como tudo que não leva o outro em conta, né? Assim, a negação do outro. Isso é o terrorismo ali dentro do livro, né?